Vai começar o quadro Gestão 360 aqui da SuperBR, que tem como objetivo ajudar você, dono de uma pequena ou média empresa, a profissionalizar a sua gestão. E hoje nós vamos falar sobre como melhorar o resultado de uma padaria. Meu nome é Jorge Miguel Meu nome é Igor Sixel. e vamos lá, né, Igor? Hoje nós vamos falar aí, cara, para que donos e donas aí de padaria que querem alavancar o seu resultado. E muitos se perguntam assim: por onde começar? Por onde começar? Eu tenho uma padaria, sou dono de uma padaria e estou perdido, não sei, preciso alavancar meu resultado, meus números talvez não estão fechando no positivo, né? E aí, por onde eu começo? Hoje é importante a gente entender, né, que a gestão geralmente encontrada em alguns nichos de mercado são amadoras. A Sim, gestão é amadora. E aí a gente vai entrar aqui mais a fundo sobre quais pontos a gente está considerando porque ela é amadora, mas como que a gente começa a fazer uma análise primária, como é que você começa a fazer a diferença dentro do seu negócio, que você tem uma padaria e precisa melhorar. Primeiro, aplicar uma matriz SWOT. sim, É SWOT. Essa matriz SWOT ela vai apontar quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e isso aí, essas duas características são características internas da padaria. certo. Você tem um ótimo produto, você tem um ótimo número de clientes, e aí vai entrando como ponto forte. Equipe motivada, pode Equipe ser um. motivada, um ponto fraco, às vezes você está numa localização ruim, e você tem a análise das oportunidades e ameaças. São Então, externos. são externas. Então, que oportunidades que você precisa enxergar e colocar em prática essa oportunidade para que ela se torne futuramente um ponto forte do seu negócio. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta extremamente simples. Você encontra diversos modelos na internet, você consegue aplicar e fazer uma primeira análise do seu negócio, inclusive junto com o líder, o gerente da sua padaria. Às vezes você tem um gerente, tem uma pessoa que é uma referência, um coordenador, ele tem que participar, porque ele precisa começar a enxergar o que é que a padaria é boa e o que que a padaria é ruim. Legal. Vamos explorar um pouco mais sobre isso, porque a ideia aqui do Gestão 360 é a gente falar como que ele pode melhorar o resultado, né? Bom, ele pega a matriz SWOT e aí eu queria que você falasse sobre o ponto de vista de pessoas, né? É um ponto que a gente desenvolve aqui na Supra, né? Como que ele usa essa matriz SWOT para avaliar questões ligadas a pessoas. Então, o que que ele pode avaliar de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E logo eu vou falar sobre finanças. Vamos junto. Então vamos lá. É super importante a gente entender que você tem lá o padeiro, tem o confeiteiro, tem o auxiliar de padaria, você vai ter o caixa. Primeira coisa, você tem que ter as descrições claras do que essa pessoa faz. Então, assim, geralmente, cada um faz um pouquinho de tudo. Você tem o atendente do balcão, às vezes ele vai para o caixa um pouquinho, depois ele está indo lá para a parte de auxiliar o padeiro em determinada hora. Não, não dá. Você precisa ter normas e procedimentos bem descritos na padaria. Certo. Tem padaria hoje que você encontra, ela não tem POP, que é aquele procedimento operacional Operacional padrão. padrão, que é, por exemplo, cara, o que que eu tenho que seguir à risca para sair da mesma forma? Aí muda o padeiro, o pãozinho ficou diferente. O pãozinho tá comendo sal. Ou o pãozinho não tá tão fofo. Então cada um tem uma percepção. Quando você não tem Sim. um padrão, cada um faz da melhor forma. Então isso pode ser um ponto forte ou um ponto fraco, né? Continuando aí na matriz SWOT. Perfeitamente. Então, de acordo com esses pontos, ele vai se encaixar como forte ou fraco. Se você não Hum, tem POP para tudo que você precisa, ponto fraco. Se você hoje não tem a descrição de atividades do seu time, ponto fraco. legal. Mas o que de pessoas que dá para avaliar com a matriz SWOT? Dá mais exemplos aí pra Por gente. exemplo, engajamento. Às vezes o proprietário aí a gente vai entrar até numa questão mais polêmica, porque gerar engajamento na equipe não é algo tão simples, né? Então a gente fala aqui muito assim, você primeiro tem que contratar certo e contratar bem. Hoje, a grande maioria dos empresários, ela quer pagar o mínimo necessário para o funcionário e quer o máximo de resultado possível. E isso às vezes é um choque, porque o empresário vai falar o seguinte: pô, mas eu não consigo pagar mais. Tá bom, mas se você recruta sempre pensando no mínimo que você consegue pagar, o tipo de pessoa vai ser sempre menos qualificada do que poderia. E isso, no futuro ou médio prazo, impacta em vendas, em número de desperdício que você está apontando como alto ou baixo. Então, hoje você na padaria se lida com produtos perecíveis. Se você tem uma equipe forte que favorece as vendas, que você tem metas claras, você muda o jogo. Então, Legal. Que inclusive avaliar
Se a sua padaria tem metas claras ou não. Que de repente tem metas claras e todo mundo sabe, é um ponto forte. Não tem metas claras, ou tem, e a equipe não sabe, muitas vezes a meta está na cabeça do dono, é um ponto fraco. Então nós estamos falando aqui, você falou de engajamento, você falou de POP, você falou de metas claras, e no campo financeiro, continuando aí na matriz SWOT, é avaliar, bom, eu tenho a padronização das receitas, né? Eu estava conversando um tempo atrás com o dono de uma padaria que não tinha padronização das receitas. Logo, quem fazia as receitas era o padeiro e não tinha uma padronização. Então, cada hora ele usava uma quantidade. Isso fazia o CMV, custo de mercadoria vendida, né, muito alto na padaria, porque não tinha um padrão, não tinha as receitas padronizadas. E um outro ponto, né, que além de não ter padronização, o próprio padeiro ia lá no estoque e fazia, né, pegava lá os itens que precisava para produzir. Numa determinada padaria, né, que nós atendemos, o que nós fizemos? Tinha o gerente planejava junto com o padeiro a produção da semana, isso antes era apresentado para o dono e levava para o estoque somente aquilo que ele iria utilizar. O que acabou acontecendo? Reduzindo o CMV. Por quê? Porque a gente começou a cruzar o planejamento com a execução. E nós vimos que, num primeiro momento, como não tinha isso, gastava-se mais do que precisava. E a partir do momento que padronizou e começou a liberar somente os itens, né, os insumos para produzir aquilo que estava no planejamento, caso fugisse algo do planejamento, o que acontecia? O padeiro tinha que explicar para o gerente e o gerente tinha que explicar para o dono. Olha que interessante. Sobre o ponto de vista financeiro, melhorou a eficiência de custos. Então, o que você está falando aí de matriz SWOT é aplicado não somente na parte financeira, mas também na parte de gestão de pessoas, que é o que nós estamos focando aqui, mas em várias áreas da padaria, né, Hugo? Perfeitamente. Ele não vai abranger só uma determinada área. Qualquer área dentro da padaria, a matriz SWOT ela vai identificar como algo positivo ou negativo, ou uma oportunidade ou uma ameaça para o negócio. Legal. Agora vamos em termos específicos, né? É muito comum ver dono de padaria reclamando ali do engajamento do time, da rotatividade das pessoas. Como é que um líder, ou gerente, o dono, né? Às vezes o gerente, o dono também é um gerente, ou o gerente também é muito operacional e aí acaba também não liderando pessoas, né? Tem isso também, em vários negócios, principalmente no segmento aí de padaria. Como é que ele engaja pessoas? Como é que ele retém? O que ele pode fazer na prática para poder reduzir a rotatividade e engajar equipes? São dois pontos aí. É legal esse ponto porque é o seguinte, hoje as pesquisas, e aí não é um dado isolado, as pesquisas apontam que as pessoas não saem do emprego por causa do salário. Não saem. O dono pode até achar, o proprietário pode até pensar que sai por causa do salário. Não é. A grande massa sai por conta de falta de oportunidade, falta de reconhecimento e salário está em terceiro lugar. Legal. Aí a gente pergunta assim, falta de oportunidade. Desenvolvimento é uma oportunidade. Pega você, proprietário de uma padaria, e aí eu te pergunto, qual a última vez você deu um treinamento de vendas para sua equipe de balconistas, da pessoa que faz o atendimento de balcão? Aí o cara fala assim, pô, mas o cara não é vendedor. Ele é. Claro que é. Claro que é. Então a gente começa a entrar por que da gestão amadora. Tem uma questão aqui que a gente vai falar sobre impostos, né? De sonegação, às vezes, de achar que está tendo benefício, mas está tendo mais perda do que ganho. Então, isso é um outro ponto que depois eu vou Vamos abordar falar. contigo. Mas vamos voltar à questão do engajamento. Então, o treinamento ele é uma grande oportunidade de desenvolvimento das pessoas. Legal, E é treinamento. uma alavanca das vendas. Então, hoje, se eu fosse te perguntar, você, dono de padaria, qual é o seu melhor produto? Qual é o produto que mais sai? Qual é o produto que tem melhor margem? Isso tem que estar tudo na sua cabeça, você tem que saber quais são esses números. Porque isso é Legal. estratégico para venda. Isso, e você está falando aí, produtos de margem, a pergunta é, você sabe qual é a margem dos seus produtos aí na sua padaria? Qual é a margem que dá cada produto que você vende? Porque numa padaria tem dois tipos, né? Tem os produtos que são produzidos, né? Então tem a parte de produção e tem a parte de revenda. Então toda padaria tem a parte de produção interna e tem a parte de compra para revender. É muito importante você saber, porque o que dá maior margem, Hugo, para uma padaria
são os produtos que ela produz internamente. Isso porque a gente atendeu diversas padarias aí ao longo da jornada e a gente viu isso na prática. E aí, conhecer os números da operação é extremamente importante. Então, para o dono de padaria que está assistindo, você conhece os números da tua padaria, o seu ticket médio, o número de clientes que compram todos os meses, quais são os produtos que mais vendem na padaria, para que você e quais produtos cada atendente barra vendedor mais vendem. Porque a partir do momento que você tem esse controle, a gente atendeu uma padaria em São Paulo onde ele tinha os controles, porque ele utilizava o sistema. Então a gente começou a entender quanto que cada atendente estava de fato vendendo. E aí começou a montar uma estratégia que é devolvendo para você, para que se aquele atendente chegasse num determinado número, uma determinada meta, ele participava dos lucros e tinha uma bonificação. Isso é muito inteligente, né, Igor? Porque é uma forma De de pensar no reconhecer. ganha-ganha e de reconhecer. Fala mais sobre isso. Pronto, esse é um dos fatores que as pessoas saem da organização. A pessoa não sai do CNPJ, ela sai de um CPF. Uau! Ela não concorda com a liderança por algo. Então, hoje, na hora que você tem uma gestão de times, não adianta você só pensar com a sua visão de líder, de dono, de proprietário. Você tem que entender e conhecer o que as pessoas valorizam. Então, um ponto importante é, cara, como é que eu posso engajar meu time? Cara, eu posso reconhecer eles por um desenvolvimento de venda. Eu posso reconhecer eles pela quantidade de alimentos que eu desperdiço ou pelo desperdício gerado na padaria. O alimento é perecível. Então, eu tenho tempo de venda. Então, eu preciso Sim, ser bom naquilo. Então, quando você começa a segregar isso, você vai perceber que você vai ter atendente de balcão que vende mais um produto do que o outro. Então você começa a fazer um treinamento cruzado. O Jorge vem muito bem a parte de doces, de qualquer parte de doce. O outro vende mais salgado. Então faz um treinamento cruzado. Jorge, como é que você vende bem isso? E coloca ele para ensinar o time. Às vezes a gente está tão acostumado a operar o negócio que a gente para pouco para pensar em como planejar o negócio. sim. E você falou um tema muito importante aí que impacta diretamente na gestão financeira, que é o desperdício. Várias padarias que a gente chega para começar a fazer o controle, né, da gestão, tem desperdício, tem ineficiência operacional. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente, primeiro, avalia as receitas, se tem ou não padronizadas as receitas. Segundo, se aquilo que ele está falando que está utilizando, né, para poder produzir um produto, se realmente está sendo utilizado naquela quantidade, você tem aquela medição, formas de acompanhar isso, você tem como medir. E outra, o controle do desperdício. Teve um dono da padaria que ele né, fez essa atividade que eu pedi para ele controlar o lixo. E ao fazer a conta, ele estava perdendo quase R$ 7.000 por mês. Só desse ponto de desperdício. E aí ele começou a trabalhar isso com o time para poder, né, o time interno e externo, e pegou uma parte desse desperdício que ele estava de fato perdendo, né, dinheiro e todo mundo perdendo, e começou a utilizar uma parte do dinheiro para bonificar a equipe. Olha aí, não gastou nada e literalmente conseguiu estimular a equipe, né? E aí, quando você tem um padrão para você cumprir, você consegue criar vários pontos de conexões, seja ele na venda, seja ele na qualidade. Tem um caso que é interessante, tem uma padaria que eu gosto muito de comprar lá. Ela fica perto de um colégio onde eu tenho diversos amigos que são professores. Certo? Um dia eu comprei nessa padaria e eu nunca tinha provado um pão sem sal. Totalmente sem sal. Um pão de sal sem sal. Porque são praticamente três ingredientes, né? Então, assim, não tinha sal. E aí eu voltei na padaria no outro dia, quando eu fui buscar meus filhos. E aí eu fui lá e falei assim: olha, o pão totalmente sem sal. Aí ela falou assim: mas não pode ser. Você traz pra mim? Eu trago. Aí no outro dia eu levei o pão pra ela, né? E aí, outros professores que eram amigos meus falaram assim: ah, é comum. De vez em quando você pega lá uma fornada do pão que tá totalmente sem sal. Então, aonde está a questão do padrão, da qualidade e do encantamento do cliente? Porque eu deixei lá, por exemplo, 10 pães e ele não me ofereceu de me retornar os 10 pães que eu deixei.
Na verdade, eu paguei, devolvi o produto e ele não me retornou, Olha isso. porque é uma obrigação dele. Eu acabei não cobrando, tá? Para mim não vai fazer diferença. Mas é uma percepção que eu tive de que o pouco cuidado com o cliente é claro, em pequenas ações. Legal. E é muito importante também, para quem é dono de padaria, saber assim, os itens que mais são vendidos, até para poder treinar a equipe para fazer o upsell. Ele vai comprar o pão, ele vai oferecer o presunto, a mussarela, o queijo, o leite, né? Ele vai fazer um lanche na padaria, ele vai oferecer um suco, Refrigerante. refrigerante, enfim, vai oferecer outros produtos para que, de fato, o ticket médio possa subir, né? Então, para você que é dono de padaria que está assistindo aqui, esse quadro Gestão 360, uma dica primeiro, descubra qual é o teu ticket médio. Descubra quantos clientes passam pela sua padaria todos os dias. E crie uma estratégia para poder aumentar o ticket médio. Ou seja, o cliente vai buscar o pão, quais produtos o atendente pode oferecer. E crie uma bonificação para E eles. não é simplesmente oferecer, existe uma Uma estratégia de como estratégia. oferecer. É Você isso. quer mais alguma coisa? Não, tá bom. Isso não é estratégia. Ela fala assim, você já experimentou essa mussarela? Você tá levando a massa da pizza. Olha, experimenta essa mussarela. Ela derrete completamente. E olha o sabor dela. A forma como você oferece o produto, ela muda a percepção do cliente. Com certeza. Então hoje, a impressão que a gente fica é que, às vezes, o atendente oferece por obrigação. Você quer mais alguma coisa? Aí Não? falando, Não, então não. tá bom. Ele já fecha com a mão de entrega. E aí, muitas padarias estão perdendo vendas, né, aumento de faturamento por conta disso. Então, nós falamos de treinamento, Igor. Dá uma dica para o pessoal aí. Essa frequência de treinamento, como é que deve ser? Quem deve fazer isso? Porque às vezes o cara fala, poxa, eu tenho uma padaria, eu estou faturando lá. Eu não tenho um faturamento para botar as pessoas num treinamento, né, talvez numa escola, contratar uma empresa. E aí, como é que faz? Existem diversas formas e o mais importante é não fique sem o treinamento. Nem que seja promovido pela própria equipe. Um treinamento informal, mas existe um momento separado para que seja feita essa capacitação. Tá. Então, assim, não adianta você falar assim, ah, não, eu botei o Igor ali acompanhando o Jorge hoje e ele está treinando ele. Simplesmente assim não funciona. Você precisa parar um pouquinho daquele tempo do dia para falar, olha, agora a gente vai falar sobre qualidade do produto, sobre como vender, sobre como oferecer. O acompanhamento, né, a sombra, onde a gente põe um profissional que é mais experiente perto de um menos experiente para treinar, ele gera resultado? Gera. Mas a forma de você separar um pedacinho do dia e virar a chave na cabeça do funcionário para falar, vou te ensinar como você precisa oferecer e simular um atendimento com ele, ele começa a perceber toda a forma de condução num processo de aprendizagem. Com certeza. Então, assim, não importa se é interno ou se é externo. Você pode chamar uma consultoria, você pode chamar uma empresa especializada na parte de alimentação específica, não tem problema nenhum. O importante é não deixe de capacitar o time. Com certeza. E com isso, eu falo que capacitação do time é igual a aumento de EBITDA, lucro operacional. E até uma pergunta, né, para você que é dono de padaria. O mínimo que uma padaria hoje tem que dar é 15%, no mínimo de lucro, né? E aí a pergunta, quanto que você está dando aí na tua padaria? Você sabe quanto de lucro você está dando? Se você não está dando menos de 15, é sinal que você está tendo ineficiência operacional, né? E, obviamente, se você é uma padaria que tem uma capacidade de gerar receita, que é um outro ponto, tem muitas padarias que esperam só o cliente chegar e buscar lá os produtos e tal. Hoje eu falo que não só padaria, mas qualquer negócio, mas principalmente aqui o segmento que nós estamos abordando, né, nesse quadro de gestão 360, tem que buscar diversificar as fontes de receita. Seja, venda por aplicativos é uma opção, não é quer dizer que é a melhor opção que você tem que fazer. Você tem que avaliar se cabe isso para você. Vendas pelo WhatsApp, oferecer dia de domingo, pegar a base de clientes e oferecer o pudim. Quantas padarias te ligam no sábado ou na sexta, ô Igor, para te oferecer o pudim do domingo para você comer com a tua família? Infelizmente, acho que nenhuma. Nenhuma padaria me ligou. Então, ou seja, mostra que é uma grande oportunidade de pegar a base de dados dos clientes, e-mail, telefone e nome. Instagram,
Você pode entrar pelo próprio no Instagram e e mandar um oferecer, direct e sobre oferecer o determinadas produto. promoções. Com certeza. E envio de promoções aí na tua padaria. Para quê? Para justamente diversificar as fontes de receita. Porque quem depende hoje de fluxo, né, por ter, talvez posicionado num lugar que passa muita gente, cara, se você diversificar, a sua padaria pode dar muito mais resultado do que está tendo. E outra, convênio, parceria com empresas. Você tem, em volta de uma padaria, tem estabelecimentos, tem empresas. Em empresas tem pessoas que comemoram aniversário, que fazem festa de final de ano, Lanche toda tarde. lanche toda tarde, e a empresa ela precisa sair, né? O dono da padaria precisa sair ali da padaria para fazer essas parcerias estratégicas, né? Isso é muito Extremamente importante. importante. Isso aumenta a receita. O que acaba acontecendo? Se você aumenta a receita na tua padaria e o teu custo fixo, que é o mesmo, né, não aumentar tanto, você pode sair até de um lucro de 15 e pode ter 20 ou 18% de lucro. Depende da capacidade da padaria de gerar receita. Então, é muito importante que o treinamento esteja vinculado com o resultado financeiro que ela quer Sempre, ter. sempre. E aí, dentro de oportunidade ainda de negócio, uma coisa que a gente vê que funciona muito hoje nas padarias é você ter um cantinho gourmet, para que a pessoa consiga fazer um lanche no local, consiga ser bem atendida e se sinta confortável. Às vezes tem uma Wi-Fi disponível, alguma coisa. Então você tira aquela questão da padaria que só tem um banquinho que você põe metade da bunda para sentar assim e come no balcão, para uma mesa confortável, um pendente com uma iluminação. São coisas simples de fazer, mas que geram e trazem um tráfego maior para dentro do seu estabelecimento. A pessoa entrou, pronto, ela não está ali só para comer o salgado. Ela vai olhar para um determinado doce, ela vai olhar para uma determinada bebida, e isso precisa ter toda uma atratividade na hora da abordagem desse cliente. Legal. Para finalizar o quadro, Igor, eu quero que você dê aí 3 dicas de gestão de pessoas para resumir e o cara implementar. E eu vou dar 3 dicas de gestão financeira para o cara implementar aí na padaria e melhorar a sua eficiência financeira. Primeiro, tem um plano de carreira simples para os seus colaboradores. O que é um plano de carreira simples? O cara é atendente. Coloca atendente 1, 2 e 3, níveis diferentes, com diversidade na hora de colocar na descrição de tarefa, para não ser o mesmo cargo. Então, a partir daquele momento, você já cria uma projeção para a pessoa de crescimento. Ela pode crescer. Segundo, capacite sua equipe. Então, é importante você treinar, treinar e treinar. Não tem outra palavra. As pessoas treinadas geram mais resultado. Legal. Terceiro ponto, conheça suas metas e tenha isso compartilhado com o seu time. Seu time precisa saber onde ele está chegando, onde ele quer chegar e como vai chegar. Direcionamento é da liderança do proprietário também. Legal, muito bom. E gestão financeira, primeiro, faça uma DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Faturamento, custo, despesa e resultado. E avalie se a sua padaria está dando 15% ou mais, ou 15% ou menos, ou até negativa pelo custo que você está tendo aí na sua padaria. Segundo ponto, faça uma revisão dos preços e das margens dos produtos. Tenha uma precificação estratégica e busque criar uma estratégia para poder aumentar a margem, seja através da precificação ou talvez da estratégia de vender produtos de margem maior. E o terceiro ponto, faça a ficha técnica dos produtos. Isso vai alavancar grandemente o resultado da sua padaria. Se você gostou desse quadro, Gestão 360, fala aí, Igor, fala aí. Tem um ponto que eu queria falar que a gente falou no início. Entenda o que você declara como imposto ou não dentro da padaria. Legal. Esse ponto eu acho que a gente não podia terminar Vamos lá. esse quadro sem falar isso. Existem empresários, donos de padaria, que só negam parte dos produtos porque acham que é a única forma de sobreviver. Só que eles perdem muito mais em termos de controle do que ganham em impostos não pagos. Com certeza. Então, se você não tem controle, hoje é muito comum você encontrar padarias que não possuem controle porque optaram sonegar parte dos produtos. Então, não faz sentido você ter um ganho X e perder 2x. As pessoas estão perdendo muito mais, às vezes, por sonegar
porque ela perde a mão do controle, perde a mão da margem, ela não consegue criar e traçar planejamentos financeiros bem elaborados. Com certeza, porque ela fica com medo, né? Porque ela não pode ter controle, não pode Não pode registrar. registrar, se registrar não pode ser nessa máquina, e aí como é que faz? E com isso ela perde a visão do negócio dela. Com certeza. Um tema que realmente polêmico, que não poderia deixar de ser falado, e fica aí até para um próximo bate-papo Gestão 360, aprofundar sobre esse tema em outros vídeos, né? Falar da importância do empresário fazer as coisas da forma que precisam ser feitas, né? Para que de fato consiga ter controle. Se você quer ter mais controle, quer ter gestão e quer ter acompanhamento, alguma coisa você tem que abrir mão, porque senão você não consegue chegar nesse nível de gestão. Perfeito. Né? E, para fechar aí, pessoal, se você é dono de padaria, assistiu esse vídeo, se você não é dono de padaria e gostou desse vídeo, clique aqui no sininho, compartilhe, curta, comente e envie para vários donos de padaria que precisa assistir esse quadro aqui, Gestão 360, para ter mais resultados. Foram dicas valiosíssimas que, se você começar a implementar, com certeza você vai ter mais resultado aí na padaria. Forte abraço e até o nosso próximo quadro, Gestão 360. Um grande abraço.